Companheiros da Távola Quadrada, onde a jornada da felicidade começa com um simples bate-papo. Junte-se a nós. CT4. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao novo episódio do podcast Companheiros da Távola Quadrada, tá? Douglas, estamos com o Júlio, Andréia e o Thierry, tá? Então hoje a gente vai abordar sobre o tema sofrimento, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho o que é sofrimento, o que causa sofrimento e o mais importante, tá? Como que a gente tem ideias, caminhos para a gente sair desse sofrimento e ter uma vida cada vez mais plena, uma vida com muita alegria, com muita felicidade e realização, tá? Então vamos entender um pouquinho o que é essa questão de sofrimento, né? Por exemplo, se eu estou torcendo para o time de São Paulo, que não está muito bem, isso pode gerar um sofrimento, uma angústia, né? Só que é algo que não depende muito de mim a priori, a questão do time, do próprio futebol. Mas a relação, o quanto eu agrego de ser um torcedor à minha vida, né? Então aí a gente vai começar a entender que o fator que vai gerar o sofrimento sempre vai partir da própria pessoa, no caso minha, tá? Então a gente vai discutir aqui, entender um pouquinho desse sofrimento, né? E nós conversando aqui antes da gravação, que é um entendimento que eu acho que está todos, tá? Que o sofrimento ele é de cunho emocional. Então a raiz do sofrimento é um desequilíbrio emocional. Podemos ter causas diversas, podendo ser uma causa física, uma causa mental, também uma causa espiritual, que a gente vai estar abordando aqui, tá? Certo, pessoal? Certo. O que vocês entendem aqui? O sofrimento, ele, a priori, ele vai desarmonizar uma energia que a gente tem, né, normalmente de cunho emocional, e ele vai ter uma causa, vai ter um gatilho, vamos colocar assim, né? E esse gatilho pode ser diversas coisas que a gente se conecta a esse gatilho. Que nem você falou ao time de futebol. Eu não sofro pelo estado que o clube São Paulo está, e eu sou São Paulino, mas é uma opção. Você não é São Paulino? Eu também não sou. Não, você também. Você não conta. Mas por quê? Porque assim, se o meu time ganha, eu vou ficar feliz, obviamente. Mas se ele perde, faz parte do jogo. Um ganha e um perde. Já é um entendimento. Exato. Tá. Então eu não sofro por causa disso, porque eu tenho uma aceitação que ele está assim, ele está, né? Ocorrência e consequência. Porém, eu tenho uma compreensão que não é isso que vai fazer a minha vida mais ou menos feliz, né? É legal quando você está torcendo, quando ganha, que você fala, nossa, bacana, tal, você tem aquele momento, mas não é isso que vai fazer eu ficar sofrendo ou arrumar intriga com os nossos amigos palmeirenses ou os nossos amigos corintianos, ou a gente está falando não, o Thierry é francês, gerou um sofrimento para ele agora, mas ele vai passar, ele vai corrigir. Não, aí o negócio já é internacional aqui a coisa. E aí, quando a gente brinca, obviamente, você dissolve, né, qualquer mal-estar que possa gerar, mas normalmente o que o pessoal fala? Que política, futebol, religião não se discute. Mas por que não se discute? Porque não se chega num acordo, não se chega numa aceitação e não se chega numa compreensão de que cada um tem a sua característica, que cada um tem a sua escolha e cada um vai ter a sua interpretação do fato. Então, na hora que a gente pensa no sofrimento, como você mesmo disse, Douglas, que ele normalmente tem um cunho emocional, porque eu vou desarmonizar todo o meu ambiente interno e vou exteriorizar emoções que vão atrapalhar, às vezes, meu ambiente externo, porque aí eu posso brigar com quem está do meu lado, ou então eu posso ficar de cara feia, de mau humor, e isso já não vai me trazer coisas positivas no meu dia ou na minha vida. Então, dentro desse processo de sofrimento, é muito importante que para a gente combater o sofrimento, a gente aceite que ele existe e que ele está aí e compreenda o porquê que ele está aqui. Sim, como você falou, né, André, pegando essa linha aí, né? Então, a gente é capaz de uma análise, de uma observação, identificar, localizar a fonte de um sofrimento. Então, por exemplo, a questão do futebol, né? Para você, mesmo que você seja uma torcedora,
você não atribui um valor tão importante, de modo que as suas emoções elas se desequilibram e você vai chegar até um ponto de sofrer, ou até pior, de um sofrimento você começar a agredir, causar sofrimento para outras pessoas, né? Que nem Corinthians pro Thierry, aquele quadro que pegou, né? Não, então, o primeiro passo que a gente, em alguns episódios, né, do podcast, a gente vem e fala assim, ó, tá com alguma dificuldade, tá com alguma situação que você quer ultrapassar, né, como objetivo, faz uma autoanálise, procura identificar o que está te impedindo de ser uma pessoa mais realizada, mais feliz. Então, voltando um pouquinho, tentando quebrar a ideia, né? Então, quando a gente se identifica qual é a possível causa de um sofrimento, a gente tem que fazer essa análise interna, qual que é o fator que está me tirando a paz, a alegria, ou uma convivência saudável, não só comigo, mas com outras pessoas. Você usou uma palavra interessante, que é um dos pontos que a gente vem buscando para poder realmente resolver a maioria, pelo menos, dos nossos sofrimentos, que é a compreensão. Né? Então, compreender algo que tire dessa instabilidade, né? da estabilidade emocional, é algo que tem que focar e resolver e transformar, né? Não só no time de futebol, mas qualquer coisa na nossa vida. Né? Por exemplo, o que acontece se a gente tem uma doença, que é algo físico, uma causa? Né? Que nem você está colocando, né? Você está chegando a uma conclusão de que quando você tem consciência desse sofrimento, é um passo para a saída dele. Mas e quando eu não tenho essa consciência? Né? Quando esse sofrimento me provoca, vamos dizer, um equilíbrio tão grande emocionalmente que eu não consigo enxergar. Um desequilíbrio tão grande na vida que eu não consigo nem enxergar a possibilidade de sair dele. Né? Não digo a nível de futebol, mas eu digo a nível pessoal. Né? O que esse sofrimento causa, ele transtorna tanto a pessoa que às vezes ela precisa de ajuda, ela precisa de outra pessoa para poder, vamos dizer assim, dar não digo equilibrar, mas dar uma força para que ela consiga enxergar um pouco da onde vem esse sofrimento. Porque, não sei se a André comentou, não sei se foi agora ou foi antes da gravação, que ele é a causa, né? Ele é a causa, o sofrimento é a causa de todo esse processo. É ele que nos dá esse desequilíbrio maior. Às vezes é consciente, sabe? Às vezes a gente escolhe estar nele, né? Principalmente quando é nível emocional, né? Nível físico, às vezes não, né? Porque pode ocasionar certos fatores que te levam a um sofrimento sem você querer. Sim. Ou faz parte desse conjunto do que ocorreu. Mas o emocional, muitas vezes, não estou dizendo todos, muitas vezes não é uma escolha, né? Porque a gente sempre vê assim, a escolha como uma coisa positiva para sair disso. Mas é uma escolha, infelizmente, negativa. Que ela decide continuar ainda com esse sofrimento. Mas muitas escolhas te levam ao sofrimento. Por isso que a gente pode afirmar que o sofrimento também é uma escolha. Porque a escolha vai te levar ao sofrimento. Não que você escolheu, eu quero sofrer. Eu quero sofrer, ninguém mas sofre. Né? O sofrimento vai ser a causa da sua escolha. Ninguém sofre. Né? Porque a gente costuma falar assim, ninguém sofre de véspera. Né? Então, porque o que eu estava falando anteriormente é que o sofrimento ele é uma consequência das suas ocorrências. Tem uma questão que eu já conheço, que ele está falando agora. Falei que sou ansioso, né? Sou ansioso. E já sofre, mas ele escolhe ser ansioso e viver no futuro que nem sabe se vai acontecer, né? Não, você já viu sofrer no futuro? Você já consegue imaginar isso? Ansioso. É um ansioso. Ele consegue sofrer no futuro. O efeito só no presente. Só no presente. Ele vive agora. Ansioso, quase um presente eterno. Porque sempre ele vai estar, né, uma questão. Quando a pessoa tem uma viagem, por exemplo, né? Pô, eu vou viajar na semana que vem. Pô, cara, será que vai chover? Pô, será que realmente ali vai... Putz, se furar o pneu do meu carro, pô, meu carro tá... A pessoa já começa a criar
possibilidades Negatividades. negativas, né? Um aspecto assim, entre aspas, não negativo, mas de precaução, sim. Pô, tem que ter um carro em ordem, eu tenho que... Mas é bem claro que a gente falou negativo, porque para existir o sofrimento, ela tem que ser negativa. Esse negativo... Você não vai sofrer por uma coisa positiva. Esse negativo é interessante você colocar, porque é o seguinte, o aspecto negativo, a gente tem que colocar, dizer o seguinte, esse negócio de certo, errado, negativo, eu quero dizer o seguinte, o sofrimento mostra um desequilíbrio. Esse desequilíbrio tem graus, eu entendo que não tem que ter graus. Então pode gerar um desconforto, pode até gerar uma certa tristeza, ou até um nível, uma angústia, mas a permanência nesse sofrimento, ou se você vai potencializando esse sofrimento, aí vai desencadear, porque ele vai, aí, além de ser uma causa de gerar o sofrimento, você pode potencializá-lo e pode gerar ainda mais danos na pessoa como toda, não só ela, mas quem está vivendo com ela, tanto físico, mental, né? Então, pô, a pessoa não é otimista, é pessimista no máximo. Então, desencadeia em uma única causa, se não for resolvida, então assim, pode ser uma escolha equivocada emocionalmente, mas se não, mesmo que seja inconsciente, tá? Mas o sofrimento, esse incômodo é um sinal que, olha, eu tenho que rever as minhas escolhas, ou até uma escolha inconsciente errada, buscar transformar, buscar um caminho mais correto. Né? Às vezes... Desculpa. Calma. Um fato que você colocou que eu acho muito importante é o grau de importância de uma ocorrência ou de um fato mesmo que tem dentro de você. Por isso que o sofrimento ele acaba ocorrendo, porque o quanto aquilo é importante. A gente estava falando do time de futebol, né? Então, que nem ela colocou, para mim isso não tem importância, não representa nada. Mas você vê, tem grupos de torcedores que vivem aquilo ali 24 horas. Sim. Então, é o grau de importância que você dá ao fato, ao objeto, tá, que vai trazer. Se ele for conclusivo no positivo, você vai estar satisfeito. Não vai sofrer. Não vai sofrer. Porém, se ele for conclusivo em alguma coisa negativa, você já vai sofrer. Porque o seu aspecto emocional está ligado naquilo ali de uma forma muito forte. A gente pode trazer aqui um exemplo de como isso acontece. Um casal que vive, que dá a impressão que está tudo bem, tá? E em um determinado momento, um dos dois parceiros descobre que está sendo traído. E para ele, aquilo ali era a vida dele, era tudo maravilhoso, tudo funcionando na perfeição. O que aconteceu? O que deu de errado? O que deu de errado? E daí você começa a se questionar, um monte de questionamentos, né? Que você não consegue solucionar, porque você está sozinho naquilo, você não sabe o que levou o outro a tomar aquele movimento, você não sabia que isso poderia acontecer, né? E aí ocorreu. E sozinho você vai se afundando naquela situação, você cria um monte de tristezas, né? Você começa a ficar sem vontade de comer, sem vontade de levantar, sem vontade de fazer as coisas que você gosta, e aí você está se direcionando para o sofrimento. Que irmão você deixou aqui, velho? Eu estou falando isso porque é o seguinte, olha só, por que eu vou fazer dessa forma, né? O quanto a gente dá de valor, a gente atribui valor, né, a algum objeto. Pô, quando a gente está casado, principalmente, né, que é um nível de relacionamento, de intimidade, nossa, muito grande, então você coloca você atribui valor máximo. Máximo. Então, assim, imaginando quando isso acontece, vem a ocorrer, parece que a gente cortou nossa própria carne. É um processo muito traumático, né? Então, realmente tem que ter uma base muito forte, porque é mais do que um sofrimento, é um aspecto de dor. Às vezes chega até uma dor física, que ela somatiza, né? É um processo muito, muito forte. Então, o segredo é o quanto a gente atribui de valor a algum objeto. Quando a gente atribui o máximo
o máximo, a gente tem nele qualquer interrupção, qualquer oscilação, e vai ter mesmo, porque no futebol a gente nunca vai sempre ganhar, ou vai empatar, ou vai perder. Então na nossa vida, nós somos impelidos a atribuir valores a tudo na vida, né? Então, inclusive esse exemplo de você ter o futebol é muito relativo, né? sim. Porque a partir do momento que você pensa, você consegue se desprender do sofrimento. Quando você imagina assim, porra, não vai ganhar todo jogo, Sim. não vai ganhar todo o campeonato. E aí você chega a essa conclusão. Você chegando a essa conclusão, você provocou uma mudança de emoção, de raciocínio dentro de você. Perfeito. E aí você se desprende desse sofrimento. Né? Porque eu vou sofrer. Mas você vai ter que montar todo um procedimento interno, primeiro, que nem a gente estava falando, né? Nós vamos ter que compreender a situação no seu todo, né? E a partir daquela compreensão, você vai desenvolver um projeto interno para que aquilo ali se solucione e que você continue a viver. Porque o importante é você trazer novamente a sua paz interior, né? E você adquirir tudo que você quer desenvolver para que a felicidade volte. Né? Então, tudo isso é um movimento, né? Mas vamos um pouquinho mais a fundo nessa análise, né? Porque assim, beleza, é um objeto, né, que está ali na minha frente, mas se o sofrimento está partindo de mim, é porque alguma coisa em mim não está bem encaixado, que é essa desarmonia, que é esse negativo que a gente está falando. Então assim, ó, se eu faço o mecanismo de defesa das minhas frustrações, das minhas ansiedades, das minhas inquietações, por um objeto, por uma pessoa externa, se aquilo não corresponde à minha expectativa, eu sofro. Sem felicidade. Sem felicidade nenhuma. A felicidade nunca se baseia no outro. Então, eu vou viver em estado de sofrimento, de angústia, de irritabilidade, né, de ansiedade, e aí pode até gerar uma síndrome de pânico, porque aí eu fico em pânico, porque se eu perder daquilo, aí eu entro em pânico. Porque se eu perder aquilo que eu projetei a minha felicidade, como que eu fico? Então, quando você fala de um relacionamento, o que é um relacionamento saudável? Não é um objeto, você está fazendo uma inter-relação, porque é entre duas pessoas. Você não é responsável pelas atitudes do outro, porém você é responsável pelas suas próprias atitudes. Então, dentro disso, se no relacionamento as pessoas têm os mesmos valores, que nem você falou, Douglas, a pessoa ela tem os mesmos objetivos de vida, ela tem as mesmas expectativas, os mesmos sonhos, qual que é a tendência do relacionamento? Ele ir para frente, ele crescer, ele prosperar, ele realizar. Vai realizar o sonho de uma viagem, vai realizar um projeto de vida, vai realizar. Agora, dentro disso, se os objetivos são diferentes, não estou falando aqui nem positivo nem negativo, simplesmente diferentes, já não existe mais uma identificação de uma mão de duas vias. Fica uma via única. E aí essa via única vai chegar uma hora que não tem volta. Porque só um está indo, não está tendo troca. Então aí é um relacionamento ruim. Então, que nem você citou o exemplo da traição, é interessante porque assim, ó, às vezes a pessoa que é traída fala assim, que erro que eu cometi? Né? Não necessariamente você cometeu algum erro, porque o outro tem o direito de ter as suas próprias escolhas. Mas o que falhou enquanto casal foi essa convergência dos objetivos de vida. Alguma coisa ali destoou. Alguma coisa ali foi um mais rápido e o outro mais devagar, que não casou num relacionamento casal, né? E aí isso a gente pode pensar nos relacionamentos que a gente tem em toda a nossa vida, porque às vezes a gente está no trabalho, né? Vamos pensar assim, eu estou no trabalho e aí eu tenho um objetivo de carreira e eu não consigo aquele objetivo de carreira. Aí eu projeto no chefe, eu projeto no meu colega de trabalho, ele está puxando o meu tapete. Ele que está fazendo eu não evoluir na minha carreira. Não sou eu que não estou cumprindo as minhas metas, não, é ele. Então tem um mecanismo de defesa que é projetar no outro o que a gente está deixando de fazer. E isso gera um sofrimento, né? Porque gera um desconforto, né? E aí você não fica satisfeito, né? Então, quando você aceita os fatos de como as coisas são e como as coisas estão,
aceita honestamente consigo mesmo, não precisa contar para ninguém, consigo mesmo. Por que eu estou assim? Por que eu cheguei nessa situação? E compreender o que compete a mim mudar e o que eu não posso mudar. Porque eu acho que o grande fator que vai eliminar o sofrimento é essa compreensão da resiliência do que você não pode mudar. E da determinação do que você pode e deve mudar. Porque isso te dá um motivador para sair do sofrimento. Uma outra questão daí, pegando o seu ponto aí, né? Esse motivador de mudar, né? A palavra está muito em voga, está ainda em alta, né? A questão da resiliência, né? Eu acredito que alguns pontos é uma constância na nossa vida, tá? Não importa qual vida seja, né? Que é a própria mudança. Então nunca vai ser um dia como hoje igual, ou vai estar chovendo, está fazendo sol, ou eu levanto mais disposto ou menos disposto. Então mudança. Então se eu atribuir um valor a qualquer objeto, quando eu falo objeto, qualquer coisa na nossa vida, é um objeto. Eu estou focando minha concentração, minha atenção ali, é um objeto, é fora. Agora, quem atribui valor é ali dentro, é o que você tentou. Então se eu atribuo valor e eu não tenho essa flexibilidade, não tenho essa consciência que eu sou mais do que aquele objeto, vai me causar um sofrimento, se algo sai fora da minha criação ou do meu objetivo. Por exemplo, se eu tiver uma ideia, qualquer nível de apego, vai me gerar um sofrimento. Pô, se tudo muda, se eu pego um objeto, uma questão assim, ó, por exemplo, essa caneca, eu não vou ter sofrimento se o meu objetivo de permanecer essa caneca aqui, ó, eu aqui. Eu não quero que ninguém mexa na minha caneca. Se algum motivo essa caneca mexeram, Quebrou? ou quebrou, qualquer apego que eu tenho a um objeto, apego, né? Então, cara, quebrou, tudo bem, pode ter uma questão emocional, emotiva, uma lembrança. Aquela caneca, né? Às vezes é por um fator simples, né? Uma caneca, né? E você pra mim, colocou aqui. Eu quebro a caneca, eu não sinto nada. Então, eu vi uma entrevista, desculpa, eu vi uma entrevista da Hebe Camargo, cara, que eu achei espetacular. A mulher, a entrevistadora, perguntou, para eu usar como exemplo isso que acho. A mulher entrevistando ela perguntou se ela era muito nervosa, né? Aí ela falou: não, imagina, eu sou calma, nossa, eu sou tranquilo, tento resolver tudo na paz, na harmonia. Agora, se você quebrar uma unha minha, eu te mato. É isso aí. Entendeu? A gente não consegue estabelecer a importância que a gente criou para aquele objeto, né? Às vezes a gente só vai conseguir ter essa ideia na hora que você sofrer por ele, vamos dizer assim, ter esse tipo de sofrimento, né? Porque antes, quando você tem um objeto, tem gente que até evita, né? Ninguém pega na caneca, né? Porque você já está futura, né? Vamos dizer assim, um ato futuro de que um dia acontecer alguma coisa. Sim. Mas sofrer por esse processo, aí sim ele se torna verdadeiramente uma coisa ruim, né? Sim. Uma energia que vai danificar todo o processo. Sim, e por outro lado, assim, a gente fala assim, eu não quero mais sofrer. Se a gente pode até buscar se brindar, nada mais para mim tem importância. E não é verdade. Não é verdade. Né? Então, já que... Mas isso daí é o que ela falou, que você joga, né, contra ou do outro, que nada mais agora me interessa. Aí é o mecanismo de defesa. Mas antes do mecanismo de defesa, tem essa atribuição que eu sou impedido, porque a gente atribui valores às coisas, até a nós mesmos. Né? Então, assim, eu atribuir valores que vão pautar meu estado de ânimo, de felicidade e realização em algo que vai me trazer um sofrimento, que mude, porque deu um exemplo de uma caneca, as coisas mudam. Mas o que não muda? O que não muda são, vamos dizer assim, conceitos espirituais. Para não deixar a coisa muito solta, né? Por exemplo, o aspecto do amor, da alegria, da paz, da plenitude. Os valores, né? Então assim, mas são dois mundos, algo objeto ou espiritual? Não são dois mundos. A forma, esse conceito, essa nossa evolução,
que eu acredito que seja natural, por mais que às vezes é um processo demorado, longo, que possa gerar sofrimento, pode gerar dor, é a gente entender que o físico está para que a gente manifeste, para que a gente viva da melhor forma possível esses aspectos. Mas para que isso seja possível, essa atribuição de valores tem que ser algo que não vai me trazer sofrimento, né? Que não vai trazer sofrimento. Então eu imagino dessa forma. Eu vejo também da forma que você está falando igual, mas existe um outro fator, né? Que é o que provocou você ter isso daí. Por exemplo, com a caneca, vamos dizer, você gostar da caneca nesse nível. Agora vamos levar para um lado emocional. O que provocou, por exemplo, você sentir o que você sente por uma outra pessoa, né? Talvez essa pessoa é boa, ou essa pessoa te deu alguma coisa que você sentia muita falta, né? Ou um carinho, ou importância, ou esse tipo de processo. Quando ela recebeu isso, aí ela cria esse processo ligado a esse objeto, vamos dizer, né, que seria uma pessoa, né? E ela cria esse processo com essa emoção. De se perder, ela não vai ter outro. De se perder, quando acabar, a felicidade para ela não vai existir. Então é um exercício, né? É um exercício dessa maturidade de a gente evoluir. Sim, mas é mais um apego. Se você for olhar, a relação já vem pautada num processo negativo, porque ela tem apego por aquela pessoa. Entendeu? Negativo assim, no aspecto assim, não é que por exemplo, se eu te remo muito importante para mim, que isso seja negativo, não. Vamos colocar um... Não é negativo nesse aspecto, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, ela se baseou numa emoção negativa, que ela tem falta de certas emoções, então, emoção, carências, etc., ela usou essas carências para vincular esse objeto. Sim. Entendeu? Aí, a pauta, vamos dizer, a base para esse relacionamento com esse objeto já não é boa. Sim. Como, por exemplo... Que não é o caso da amizade com o Thierry. Não, a amizade já está no... Que já é que é também um episódio... Amigos também, que está no nível desse... Você tem que dizer o seguinte, né? Assim, por exemplo, né? Até um tipo de futebol. Se eu torço pro time de futebol, mas não é baseado em carência, mas necessidade, eu não sou um time. Porque eu sou feliz. Eu sou um time. Eu tenho felicidade de outro jeito. Eu não pauto a minha felicidade. A minha felicidade em cima desse time ganhar. Sim. Entendeu? Eu não vou viver bem com os amigos, com a pessoa, com a mulher, né, com tal, quando o meu time ganha. Quando o meu time perde, eu sou ruim com todo mundo. Então, esses processos que é muito comum a gente encontrar, né, é que está baseado num processo que não é legal. Sim, né, que é uma emoção que não te dá base, nada para a vida. Entendeu? É isso que... Eu vou dar uns exemplos assim, vocês estavam falando dos apegos aos objetos, porque na verdade quando você chega no nível de compreensão, você é um administrador do que você tem. Mas aquilo não é grudado em você ou não é aquilo que vai conduzir a sua felicidade, né? E aí eu te dar um exemplo de uma lembrança positiva dentro de um aspecto, de um objeto, né? Eu tinha uns 15, 16 anos, eu ganhei um cachorro do meu pai quando ele foi para Barcelona. E aí ele me trouxe, foi um dos últimos presentes que ele me deu, antes dele morrer. Eu tenho esse cachorro até hoje, você fala, pô, você vai fazer 50 anos, você já tem um cachorro de pelúcia. É de pelúcia. Por favor, Você tem um cachorro, você tem um bichinho de pelúcia. Você tem um bichinho de pelúcia com 50 anos? Eu tenho. Mas assim, ó, isso é um apego? Também é um apego, só que eu não vejo num aspecto negativo, porque ele me traz uma lembrança boa. Se acontecer daquilo deteriorar por algum motivo, tudo bem, porque a lembrança, aquela memória do carinho que eu recebi está dentro de mim. Tanto é que está longe, não está perto de mim, está em outra casa, está lá em Paulínia, eu estou em Pomerode. Então quer dizer, não é um apego que fala, não, isso aqui tem que ficar comigo o tempo todo. Você entendeu? Sim. Você entendeu? É um apego diferente.
né? A base desse relacionamento já tem uma evolução estabelecida. É um apelo, Né? sim. É que nem você fala, quando existe que você usou um exemplo aí de Administrador de bens. de administrador, não, de bens não, que você falou de emoção, como é que é? De razão. Da compreensão. Da compreensão, isso. O administrador, essa compreensão quando ela é administrada. Mas quando se chega numa compreensão, metade do caminho está feito. Então, o que falta para deixar de existir o sofrimento é só sua conscientização. Exato. Né? E assim, essa conscientização, ela entra na aceitação do processo, dos fatos, e a compreensão de que aquilo vai fazer parte da sua vida enquanto fizer parte da sua vida. Né? Quando aquilo deixar de existir, o que eu tenho de positivo não vai deixar de existir. Você estava falando dos valores espirituais. Que é isso que vai perpetuar, e que é isso que vai ser eterno, e é isso que vai trazer minha felicidade. Né? Que nem você estava falando da importância de um amigo. Nossa, que maravilhoso esse amigo. E não necessariamente o amigo ele vai estar do seu lado. Não tem esse apego, não tem essa obrigatoriedade. Porém, o que faz esse relacionamento ser positivo é essa identificação dos mesmos valores. Porque se você tem os seus valores, a base do amor, a base da alegria, nossa, vai ser um relacionamento tranquilo e durável. Por quê? Porque a base dele não está em coisas perecíveis. Não está em coisas que vão deteriorar ou que vão acabar com o tempo. Porque o tempo vai continuar passando. Eu estava vendo uns vídeos que estavam falando sobre o tempo, que o tempo ele é uma determinação, uma definição dada pelo homem. Então você vai falar assim, o tempo existe? É possível fazer viagem no tempo? Se essa xícara quebrar, os físicos falam que você não tem como voltar no tempo, porque você não tem como refazer a xícara. Você pegar o grão de areia e transformar em vidro, não tem como voltar a ser um grão de areia. Porém, existem coisas que você consegue mudar, que você consegue alterar. Então você está alterando o passado, ou você no presente está alterando o futuro. Então se você no presente consegue alterar o futuro, pela consequência das suas atitudes atuais, você está fazendo uma viagem no tempo sem ansiedade. Já vou falar sem ansiedade. A ansiedade vai para o lado negativo. Porque a ansiedade vai para o lado negativo. Mas quando eu faço um planejamento, quando eu faço uma priorização, eu tenho um objetivo, eu vou trabalhar para conquistar aquele objetivo, eu estou trabalhando com o tempo presente, mas no futuro, porque é um objetivo que eu quero realizar no futuro. E eu preciso ter uma organização, eu preciso ter uma disciplina, eu preciso realizar algumas etapas para chegar naquele objetivo. Só que a diferença gritante aqui é o valor e a importância que você dá ao objeto, à situação e às pessoas ao seu redor. E tudo isso vai partir de onde? De você. Então, é possível você viver uma vida com paz, com tranquilidade nessa existência? Quanto menos sofrimento você alimentar na sua vida, mais tranquilidade você vai ter para resolver as outras coisas que precisam ser resolvidas. Então, para ficar bem claro, né? Que na viagem no tempo eu só consigo ir para o futuro, para o passado eu não consigo ir. Segundo os físicos, sim. Segundo os físicos, a gente só viaja para o futuro e não viaja para o passado. Lembrando que tempo é uma definição que o homem criou. Que na verdade a gente se baseia basicamente nessa parte, na maior parte da vida no tempo, né? Sim. Se a gente tirar o tempo da equação, o que sobra? O tempo da equação? Se você tira o tempo da equação, não considere o tempo, o que sobra? Eternidade. Eu tenho outra palavra que eu não lembro. Sinto muito, mas eu não vou lembrar. Que é aquela que você não vive preso a um tempo. Você vive dentro de qualquer tempo. Interdimensional. Não é interdimensional. Esqueci, cara. Bem, se ele lembrar depois, a gente coloca na descrição. descrição. Vou anotar, ela vai escrever embaixo. A gente coloca na descrição. Palavra, tá? A gente vai conseguir voltar. A gente vai conseguir voltar no tempo e começar a É mais ou menos assim, seria onipresente. E onisciente. E onisciente. Você está presente e está em ciência em qualquer lugar do tempo. Entendeu? Isso é possível? É possível. A física diz que é possível. Agora,
Isso é o que você estava falando, né? Por exemplo, para a física, o futuro é viável, né? Porque talvez passado não tenha tanta importância, porque você só consegue viver no presente com a intenção de criar um futuro, né? Que o que você faz aqui, qual o sofrimento que você tem aqui, se você não se livrar dele aqui, ele vai continuar com você dentro desse próximo futuro, né? Daqui a meia hora, daqui a uma hora, daqui a um minuto, que é o futuro. Alguns Né? anos. Então quer dizer que você vive o presente, às vezes é muito relativo, porque né, ele é uma fração de segundos. Se você pode imaginar, esse é o seu presente, é essa fração de segundo, aquilo que você consegue colocar em você nesse segundo. Esse é o seu presente. O presente, capitão, o presente percebido é a minha manifestação, ou seja, a minha presença denota o presente, a minha presença. No presente. No presente. É. A permanência constante da minha presença estabelece o futuro seguinte. Né? Então, assim, o futuro é a minha permanência da minha presença. É o futuro. Então, é permanente. Tudo que você fala em permanente é algo que não tem um estanque, não vai acabar. Né? Então, seria não acaba, né? Permanente não acaba. Permanente. Tá. Então, se não acaba, é isso. Ele vai sempre deflagrando o futuro no presente. Essa é a questão do que eu penso em termos do tempo. Né? Ou deflagrar o presente no futuro. Né? Sim, é só semântica. É semântica. Então, é mais você, vamos dizer assim, vivendo para um determinado fim, né? E esse fim, ele não existe. Não, o fim existe. Para mim também certo? Mas o fim é um aspecto de objetivo, propósito, sim. Porque às vezes é bom você colocar esse fim. Porque a gente sempre pensa um fim com e é interessante isso, como uma conclusão, como um objetivo, como um propósito, que se baseia assim, no princípio. Né? O princípio a gente pensa que o princípio é algo que está lá na causa, lá no sofrimento. No passado, né? Então, assim, a questão da gente buscando uma conclusão que a gente falou, né? Se eu posso falar em conclusão, mas para a gente ter menos, para a gente sofrer menos nessa vida, a gente tem que trabalhar muito conosco mesmo, muito mesmo, né? Com aspecto de humildade, de flexibilidade, de resiliência, de observação, de simplicidade, quanto mais de conhecimento e informação, mesmo que se a gente socorra com um terceiro, com um profissional, a gente tem que buscar algo que faz com que a gente pare com essa algo que às vezes já faz muito tempo que a gente está sofrendo determinadas situações, causa essa angústia, e lembrar que nós temos essa capacidade de transformar. Por mais pior que seja um sofrimento, uma dor, ela tem um remédio e tem como se transformar, tá? Pessoal, muito obrigado pela audiência aí, tá? Dê aquele like, Isso. se inscreva no canal, porque no próximo tema a gente vai separar o que é dor, o que é sofrimento, e dizer se um deles é opcional. Não percam. Um beijo. Valeu. Tchau.